Vamos então falar destas atividades da Chão de Oliva, mas antes disso, antes de falarmos também no Festival Periferias, é um hábito que nós temos aqui e fazemos sempre no início de cada programa, é que o nosso convidado se apresente. Quem é o Nuno Pinto? Olha, desde já agradeço a oportunidade de estar aqui a falar aos vossos microfones, que de facto nos tempos que correm, acho que é uma ideia excelente para nós irmos ganhando também afinidades e conhecendo também algumas pessoas que vivem, trabalham e que trabalham até para nós aqui à nossa volta, e isso é de salutar. Da nossa parte, do Chão de Oliva, pessoalmente agradeço. Depois dizer que eu acho que sou um cidadão normal, que tive a felicidade de ter nas mãos um projeto que... Sintrense ou não? Sou sintrense, nasci em Albarraque, quem me pariu foi o meu pai. Mas portanto, fuma? Eu já fumei. O meu pai depois deu uma autorização, aquilo perdeu a piada e pronto, deixei de fumar. Ali em Albarraca era difícil não fumar, não é? E cheguei a morar na tabaqueira. Cheguei mesmo a morar na tabaqueira. Os meus pais eram trabalhadores da tabaqueira e, portanto, como deve calcular, a coisa... Aquilo era aos magotes, não é? Pronto, era à vontade. E portanto, mas pronto, fiz o meu percurso. Liceu, o meu percurso, ainda andei por alguma incursão pela arquitetura, mas não sabia muito bem. Depois tive umas empresas de projetos, arquitetura, e de repente o teatro chama-me, que já me tinha chamado desde quando eu era 16, 17 anos. Andei sempre aqui à volta deste mesmo projeto, embora tivesse nomes diferentes, e de repente passámos pela sociedade, pela escola, pela sociedade da União Sintrense, depois o Teatro Temelua, depois o Chão de Oliva apareceu, e eu sempre numa fase, um pé dentro, um pé fora, porque eu era... não queria fazer dali vida. Fazia aquilo na vida. Freelancer? Fazia aquilo na vida, dava-me prazer, porque o que eu gostava mesmo era pregar e pintar e essas coisas. Okay. Assim. Isso é que eu gostava, porque eu sempre fui na área das artes. E de repente a vida dá assim uma volta e talvez em 87 tornei-me profissional, pensando eu que era uma coisa por 6 meses ou 1 ano e tal, pois precisava aqui fazer um estágio na minha 87 cabeça. foi quando apareceu a associação, quando criaste a associação. É quando aparece a associação, aliás, não Chão é de em Oliva. 87, é em 97, assim é que 97. em 96, 97 é que eu tornei-me profissional, mas desde 85 a gente andava por ali pela associação, a associação formalizou-se, Chão de Oliva, portanto esse trabalho já tinha 3 ou 4 anos antes, e esse trabalho formalizou-se na associação Chão de Oliva em 87. E depois fomos andando por aí, não tínhamos sede, mas fomos sempre fazendo assim os teatros. Portanto, a nossa ADN é teatro. Em 1990 foi quando apareceu a companhia, não é? A Companhia Teatro Center, e aí oficializou-se um ramo que era profissional, e eu quis sempre ser amador, porque lá está, não queria fazer vida disto, queria fazer isto na vida. Claro. A verdade é que em 97, 98 a coisa dá assim uma grande volta e passei a ser profissional, como eu tinha dito, uma coisa de maior, de sei lá, meio ano, 1 ano ou 2 anos, enfim, tinha assim um ano sabático, tinha muitas empresas, muita gente estava à minha volta para pagar ordenados, aquelas coisas, e muita dor de cabeça, e eu pensei, não, tenho que mudar de vida e preciso aqui de um bocadinho de espaço. Pronto, mal sabia eu que entretanto as coisas iam... O teatro estava-me a puxar, não é? E fui ficando, e aqui estou a pagar ordenados, aquelas portanto, coisas. Acabámos por... eu acabei por, em 2016, tomar a direção do Chão de Oliva, depois de um largo período com uma grande pessoa, o João Mel Alvim, que construiu o Chão de Oliva. Ele foi o mentor e o motor do Chão de Oliva, e depois chegou à sua altura e disse, vou-me embora, e passou a pasta, e portanto tive muita sorte, de facto, em ter já esta associação já construída, e agora cabe-nos adaptar, fazer... Novos tempos, não é? Sim, não queremos inventar a roda porque ela já está inventada, eventualmente dar-lhe um brilhozinho aqui no raio ou outro, afinar aqui uma coisita e tal. Pôr-lhe uma janta ou outra. Uma janta, eventualmente uma cambardada daquela XPTO, mas no fundo a roda está inventada, claro. E isso é a minha felicidade. Porque... Claro. Olha, um dos vossos projetos é o fio de azeite, não é?
É exatamente. O que é isto, o fio de azeite? O fio de azeite, aqui que ninguém nos ouve, porque isto não está a ser gravado, é o meu grande amor. Eu comecei no teatro. Há quem goste do fio de azeite no pão também. É tão bom, não é? Com um bocadinho de alho assim raspado. Assim, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu acho que ainda por cima o azeite no pão é uma coisa que atravessa todas as comunidades, todas as gerações, país, não é? Portanto, isto é ótimo. Portanto, o Fio de Azeite é um projeto dentro do Chão de Oliva, uma companhia, mas que trabalha o teatro de outra forma, o teatro de marionetas. Começámos devagarinho e depois tornarmos também uma estrutura profissional, diferenciada daquilo que era o projeto da Companhia Teatro Sintra, o tal projeto profissional que surgiu em 92, que era teatro, e do outro projeto também que havia a companhia, que era o Teatro da Milua, que era um teatro amador, puramente amador. E este era um projeto diferenciador e de repente eu descobri que aquilo tinha muito a ver comigo. Porque se construía, porque não se dava a cara, porque... Enfim, os bonequinhos, não sei a própria linguagem, e foi um período em que... Perdeu-se um bocado essa magia, não foi? Dos bonecos? Não creio. Eu acho que as pessoas... eventualmente existem até muitas companhias, desde 90 para cá, houve um grande boom de companhias a renascer. Primeiro com umas estéticas mais tradicionalistas, mas já começa a haver com algumas linguagens muito contemporâneas, já um bocadinho já para lá do boneco e da forma animada ou do objeto. E isso faz-me pensar que o futuro da marioneta está garantido. Está assegurado. Por exemplo, ainda agora conseguiu-se levar a património imaterial nacional o Teatro Dom Roberto, do qual eu também sou um dos 10 ou 12 privilegiados que faz, do Teatro Dom Roberto, que era uma arte muito, muito antiga e que estava a desaparecer. Nos anos 70 havia uma pessoa que fazia isso e de repente fomos começando a ensinar uns aos outros e a colocar a palheta na boca uns dos outros e a ensinar-nos, e hoje somos 12, 13, inclusivamente 2 mulheres, portanto que não é muito hábito e que não é tradição, pelo menos que se saiba, e que estamos muito orgulhosos que isto está a acontecer. Portanto, e eu espero que, por exemplo, as marionetas de Santo Aleixo, que vêm agora ao Periferias, também passem pelo mesmo processo, passem primeiro pelo processo de validação do bem imaterial nacional, para depois então passarem também para um bem imaterial mundial. Muito bem. Olha, uma das vossas especialidades é a questão da formação, não é? Portanto, vocês organizam workshops, cursos de iniciação, tem tido muita adesão, o pessoal gosta Sim, nós vamos um bocadinho, nós temos basicamente 3, 4 eixos, diria assim, 3 eixos com uma linha no terceiro. O primeiro é a criação. As 3 companhias, Teatro Amador, e ainda mantém-se como Teatro Amador, o Meia Lua. Depois a companhia profissional, a Companhia Teatro Sintra, que contrata atores, que não tem elenco fixo, também não tem encenador residente. Vamos contratando em função do projeto e aquilo que nós queremos dizer. Depois o Fio de Azeite também. Portanto, esse é o eixo da criação. Depois temos um eixo da programação onde passa também pelo Festival Periferias, que é um festival anual, passa também por um programa de acolhimentos de várias estruturas internacionais, nacionais, e não esquecemos nunca aquilo que é o local, é muito importante para nós, o local, e passa também muitas das vezes por ajuda de várias estruturas, não só no empréstimo da sala para apresentarem espetáculos, mas também empréstimo de material, de espaços para ensaiar, ou pagamentos de coisas de direitos de autor, ou eventualmente de um ou outro encenador, ou a ajuda da promoção, ou da produção do próprio espetáculo. Portanto, passa por aí, e isso é um outro eixo. O outro eixo, que é a formação, / mediação, em que cada vez mais estamos a sair das 4 paredes e ir ao encontro da comunidade, das várias comunidades, que hoje não existe a comunidade, existem as comunidades, e, portanto,
é um bocadinho como o público, também era assim. Nos anos 80, quando a gente começou, nós fazíamos uma estreia de um espetáculo e tínhamos lá aqueles 70 pessoas que eram os mesmos quando a gente fazia a inauguração da exposição, ou quando a gente fazia aqueles passeios pedestres pelas ruínas e fazíamos aquelas palestras históricas e tal. Isto nos anos 80. Era sempre os mesmos 70. Hoje em dia percebemos que quem vai às manetas às vezes não vai ao teatro, quem vai ao teatro não vai à dança. Públicos diferentes. São públicos diferentes. E mesmo da própria É melhor linguagem, ou pior? Ver esta... Não, são desafios diferentes. Eu acho que hoje as pessoas têm como escolher. E isso, a escolha é muito importante. Perceber que as pessoas têm capacidade de escolha e seguir aquilo que querem escolher é muito importante. Isto só num país livre é que pode acontecer. Agora, também temos que capacitar as pessoas para saberem escolher. Porque muitas das vezes proporciona-se e a pessoa vai no rebanho e muitas das vezes não está a escolher. Portanto, eu acho que nós, nesse sentido, nós trabalhamos, por exemplo, a formação nesse sentido. Desenvolver a capacidade da pessoa olhar dela para ela, de ela para o outro, e de ela para aquilo que a rodeia. Portanto, as nossas formações têm muito a ver com isso e são feitas para várias classes etárias. Portanto, da mais pequena das 7 até aos 13, que é as oficinas de teatro, que é dado no Centro Cultural Olga Cadaval. Depois também há mais também no Centro Olga Cadaval uma outra oficina. E tem muita adesão? As crianças aderem? Tem. Se nós não contarmos com estes 2 últimos anos que passámos, que foi assim um hiato na nossa vida, não é? Vai ser daqui a 10 anos a gente olha para trás e parece, isto foi onde? Não, peraí, ali, não é? A gente está sempre a fazer estas contas. Se não contarmos com isto que foi anos atípicos, nós temos muita adesão e temos que pôr limites. Portanto, isso quer dizer que as pessoas cada vez procuram mais estas atividades. Muitas das vezes é verdade que confesso que nos anos 80 ou 90 as pessoas procuravam como uma forma não de experimentar, mas uma forma de perceber se era aquilo que queriam seguir, fazer e tinham gostavam muito de ser artistas e muitas vezes começavam por estes cursos. Depois houve uma fase em que as pessoas se libertaram e tínhamos até gente com mais idade e que parecia que depois dos filhos e dos netos finalmente tinham a sua vida e de repente, agora vou fazer aquilo que eu quando tinha 20 anos não consegui fazer. E agora sinto que há muito a vontade de, às vezes proporcionada até pelos pais, de que o teatro pode ser uma terapia para os próprios filhos. Ou seja, de alguma forma, ou para eles desenvolverem o seu caráter, ou para eles desenvolverem, por exemplo, a sua expressão, ou para eles se desinibirem. Pode ajudá-los. Pode ajudá-los. E isto leva-nos a pensar que, de facto, a missão do teatro, das artes, é muito importante para as pessoas. Porque dá-lhes competências, forma-os como indivíduos, com caráter, seja na dimensão social, seja na dimensão física, seja no espiritual. Portanto, nós temos esta ferramenta e queremos pô-la ao serviço da comunidade. Há uns anos dizia-se que a televisão tinha roubado público ao teatro. Isso é verdade? Eu acho que ainda continua a roubar, porque eu acho que no sentido em que as pessoas, eu acho que foi ao teatro, ao cinema, acho que foi a várias iniciativas que as pessoas têm que sair de casa e ir ver. E acho que têm roubado. Mas eu acho que mais do que a televisão, que tem sabido aproveitar os tempos modernos, porque as pessoas hoje dispersam muito, não têm tempo. A televisão também já deu uma ajuda ao teatro, porque eu lembro-me, há muitos anos atrás havia muitas peças de teatro que eram dadas na... Radionovelas, telenovelas, que ajudou também muitos artistas a afirmarem-se perante o público. Isto é sempre um pau de dois bicos, claro. no bom sentido, não é? Ou uma pescadinha de rabo na boca, não é? Que é... O ator que é conhecido entra num meio de grande dimensão, como uma televisão, ajuda a propagar esse produto televisivo. Por outro lado, ajuda também a ter algum mediatismo desse ator que o projeta também no teatro e ajuda as pessoas também a trazer. Agora, a questão é, temos que trabalhar o público a montante, não a jusante. A jusante isto funciona. Portanto, há um ator que vai para uma novela e de repente faz um teatro e toda a gente vai ver.
A questão é que a pessoa não vai ver o texto, não vai ver a encenação, ou o cinema, por exemplo, não vai ver aquilo que é a fotografia ou aquilo que é o argumento. Vai porque conhece o aquela ator, pessoa. é fã. É fã. E, portanto, nós temos que ir trabalhando, montando esse público. Daí a formação ser uma peça fundamental para nós e estratégica, porque queremos público, sim, cada vez mais, mas queremos que ele nos critique, que ele vá lá ver os espetáculos e até discorde connosco e que faça, independentemente da qualidade, porque isto às vezes, a gente faz sempre o nosso melhor, não é? Mas às vezes sai melhor, outras vezes sai menos bem. E temos outras propostas de outros colegas que passam ali pela Casa de Teatro de Sintra e, portanto, temos muito orgulho nesse espaço. Até porque este concelho deve ser dos concelhos tirando Lisboa e Porto, tem talvez dos concelhos com mais companhias profissionais ou semi-profissionais a trabalhar num concelho de Sintra. E grande parte das companhias, felizmente que hoje já não é só assim, mas grande parte das companhias, todos os recursos humanos que estão nas companhias passaram pelo Chão de Oliva, ou nas formações, ou como atores, ou, enfim, passaram algum período lá. E isso para nós é um orgulho, claro. E não deixa de ser, mas também nos responsabiliza a dizer que de facto nós temos essa missão e não a podemos deixar perder. Por isso é que é muito importante nós fazermos sempre os acolhimentos com o pessoal local, mesmo que eles às vezes aquilo não corra tão bem, não faz mal. Eles, para correr um dia mais tarde bem, eles têm que passar por isto. Eles têm que fazer estes erros. E, portanto, alguém tem que assumir estes erros. Em todas as profissões, de início, nós erramos, não é? Não, claro. Para depois melhorar. Olha, em 2007, vocês foram agraciados com a medalha de mérito cultural do Concelho de Sintra. Não é? Foi, calculo que tenha sido um momento importantíssimo. Um momento muito importante. Primeiro, aliás, qualquer agradecimento, não é? É sempre muito importante. Mesmo quando uma coisa tão singela como bater palmas no fim do espetáculo, não é? São muitos meses, muitas horas de dedicação e de repente aquelas palmas, não é? Validam esse trabalho. E nós sentimos quando a palma é feita com vibração, com emoção, não é? Quando é uma palma só de circunstância, também se sente. Claro. As pessoas são simpáticas e portanto, acabam por agradecer a mesma. Mas é muito importante. Agora, quando há um município, e nós sabemos que muitas das vezes os municípios têm muita vertigem de controlar tudo, serem eles a fazer, não é? E às vezes dificultam até o trabalho da sociedade civil. E quando é reconhecido esse trabalho fora do âmbito dos serviços camarários, eu acho que tem um valor tremendo e para nós enche-nos muito de orgulho, porque nós metemos sempre a dizer que somos graciados, não é por acaso, porque somos reconhecidos e esse reconhecimento significa que houve trabalho e que esse trabalho foi válido e que está a ser válido e portanto só nos responsabiliza, porque quando olhamos para aquele currículo e olhamos essa frase e dizemos: se os outros atrás fizeram isto e foram merecedores, nós também temos que fazer por merecer isto. Portanto, isto para já é um orgulho e gosto muito. Eu sou sintrense, não é? Nasci em Albarraque e, portanto, vivi sempre aqui. Em um período fui para Cascais por algum tempo, mas depois regressei e de repente é muito difícil. Ontem nós estávamos num concerto e a Karina Gomes, que é uma gigante já no festival, e dizia: eu gosto tanto de Sintra. E eu puxei assim para trás e disse: olha, sabes, isso é fácil, gostar de Sintra é muito fácil. Por causa do amor encantado. Porque, isto tem aqui uma mística, isto tem uma coisa fantástica, beleza natural. Romântico. As pessoas olham para isto e gostam. O difícil, sabes o que é? É nós, como pessoas, merecermos a beleza e vocês gostarem de Sintra como... Temos que fazer um esforço imenso para chegar às expectativas que vocês queriam. E, portanto, isso é que é muito difícil. Não, vocês são tão simpáticos. Não, mas isso é muito difícil. De facto, as pessoas olham para Sintra como o postal, não é? Como uma coisa belíssima. Mas depois temos que ser nós, os sintrenses, a dar essa continuidade daquilo que é o postal. Porque o património sem a humanidade não é nada. O património, aquilo que é edificado, sem a alma, sem o espírito, sem aquilo que faz mover pedra sobre pedra, não vale nada. E por isso foram muita gente com grandes espíritos que construíram Sintra. E portanto nós
hoje, pá, temos que saber agradecê-los e continuar a obra, acho. E saber passá-la, não é? Sim, saber passar. Quer dizer, eu não estou cá para salvar almas nenhumas, nem não é só dar, se deixar pelo menos condições para que outras pessoas possam desenvolver e de outra forma. Já fico feliz. Olha, por falar em passar, vocês, este vosso trabalho, além das artes performativas, como é que é? Artes performativas, e agora ia dizer perfumadas, que também, mas são. Também Cheio de são arte. perfumadas. Exatamente. Vocês também têm um outro objetivo, que é a inclusão social. Sim, nós, quer dizer, trabalhamos ajuda a inclusão social. Não, uma das descobertas que nós fizemos no festival, e o festival começa com o nome, e tem um nome, Periferias, não é por acaso, tem uma dimensão geográfica, de facto. E nós sentíamos, nós fizemos agora algumas entrevistas, quando foi os 10 anos, fizemos 10 anos, portanto, ano passado, fizemos até uma pequena brochura, convidámos muito público, industriais que nos foram ajudando ao longo dos anos, comércio local, gente anónima, entidades oficiais que fossem prestando algum depoimento sobre o que é que achavam bem, o que é que achavam menos bem sobre periferias, coisas a mudar. Enfim, fomos ouvindo também, porque é importante também ouvir, de vez em quando parar e ouvir as pessoas, escutá-las, porque é para elas que a gente trabalha, não é para o nosso umbigo. Claro. E ouvimos muitos elogios, é verdade. E nós começámos por aí e havia alguém do Porto que dizia assim: vocês são da periferia? A periferia somos nós, estamos aqui no Porto. Portanto, tudo é relativo, não é? Tudo é Os de Gaia também dizem o mesmo, que são periferia do Porto. E isto para dizer que realmente nós sentimos um bocadinho periféricos da centralidade de Lisboa, não é? Tudo está lá, tudo está. E, portanto, damos muito valor a pessoas que vêm da Covilhã, que vêm de Faro. Parece que é já ali, mas de facto eles lutam com muita dificuldade, querem ter um ator, por exemplo, para trabalhar lá há 4 meses e não têm. Ou é pessoal lá da terra, ou então ninguém vai trabalhar por lá, porque não há condições, enfim. A paisagem é bonita, o frio também é imenso, mas... A comida também é boa, o vinho também, eles acolhem muito bem, mas depois há outras coisas que as grandes oportunidades estão aqui todas concentradas em Lisboa. E nós dizemos lá em Lisboa. E estamos realmente numa grande região chamada Lisboa. A verdade é que nós sentimos isso e chamamos periferias. Mas ao longo do nosso caminho, destes 10, 11 anos que nós fomos percorrendo, fomos conhecendo também outras dimensões. E uma das dimensões que nós fomos descobrindo foi essa da inclusão, que começámos a perceber, por exemplo, que há muitas crianças com muitas necessidades que não têm acesso às artes. Porque, pura e simplesmente, ou porque não são pensadas para elas, ou porque elas se sentem socialmente à parte. Então fomos começando a fazer esse caminho. Depois também começámos a perceber que há muita gente que não vai a espetáculos porque acha que aquilo não é para elas. Há ali uma espécie de exclusão, não é? E começámos a trabalhar também muito nesse sentido, por exemplo, com as juntas de freguesia, em que convidávamos eles a participar também nas nossas iniciativas, envolvendo as várias comunidades também, por exemplo, ao longo do ano, de maneira que elas fossem apropriando, fossem tomando conhecimento e contacto connosco, para depois, às vezes até desafiávamos a fazer, e houve vários exemplos, desafiavam a fazer vários trabalhos, que era depois apresentá-los, por exemplo, no Periferias. E celebrarmos com eles esta arte e algumas almas a gente tem conseguido conquistar, é verdade, porque já começamos a ver depois eles a recorrerem e a virem à casa de teatro, verem outras coisas e outros espetáculos que não só aqueles que eles participavam. E isso alegra-nos e esse é o nosso objetivo. E, portanto, a arte e este caminho que a gente foi fazendo foi descobrindo que há outras dimensões na nossa vida que temos que estar mais despertos e que temos que dar a oportunidade. E não é fácil, porque as próprias pessoas não estão habituadas,
as próprias pessoas têm que fazer esse esforço, esse caminho tem que ser sempre nos dois sentidos. Somos nós que temos que proporcionar e a pessoa tem que ter vontade depois para vir. Portanto, é esta estrada que é muito difícil de fazer, ainda é muito difícil de fazer, mas que eu espero que nós e outros a façamos para que depois seja natural escolher, olha, eu quero ou não quero. Eu quero ir para ali porque gosto deles, ou quero ir ali porque queria ver aquele texto, e não porque aquilo é barato, ou porque aquilo é... porque agora já não tem degraus, ou porque aquilo agora fala de temas que a mim me diz. E, portanto, eu acho que primeiro temos que proporcionar e depois então... Quando se fala em comunidades, o Conselho de Sintra é um dos concelhos no país que tem diversas comunidades, desde comunidades de pessoas do Norte, do Sul, do Alentejo, do Algarve, dos Açores, como também de África e, mais recentemente, do leste europeu. Essas comunidades que vêm de fora também estão incluídas nesse Periferias? Sim, nós temos tido esse cuidado. Aliás, o Periferias, quando nasceu precisamente... Tem um bocadinho a ver com o nosso ADN. A gente somos muito irrequietos. Mesmo. Levados. A malta tem aqui uma dificuldade. E a primeira coisa que a gente faz é... Isto só é um problema se eu não conseguir resolver. É o meu lema. Só há um problema se não se conseguir resolver. Até lá é um desafio. Só um problema se eu não conseguir resolver. Tudo se resolve, ou relativiza, só uma coisa assim. É isso mesmo. Até lá é um desafio. Não pode fazer nada. E mesmo assim... Pode ser que um dia... Pode ser que... Bom, mas isto dizer que, de facto, nós... Periferias, quando nasce em 2012, precisamente numa crise económica, numa altura no seguimento da crise económica de 2008. Quando é que nós não tivemos em crise? É aí que eu agora estava a pensar. Se calhar nunca saiu da crise, mas pronto, foi um pico, não é? Portanto, um pico. E na altura nós tínhamos muitos festivais festivais de dança, festivais de teatro, festivais de marionetas, nós tínhamos várias coisas e na altura era impossível, porque não havia financiamentos para isso tudo, e então resolvemos fazer um único festival e nasceu o Periferias. E acrescentamos já, nessa altura, já era uma missão nossa, porque estamos integrados, como disse, aqui no Conselho de Sintra. E é muito importante que nós fazemos-lo para os habitantes. Claro que nós podíamos fazer isto e vem muita gente, e grande parte do nosso público vem de Mafra, vem de Oeiras, vem de Cascais, portanto isso nos alegra muito, portanto não... Mas a verdade é que estamos integrados aqui. E Sintra tem estas características, não há que fugir delas. Portanto, há que olhar para elas e perceber como é que nós podemos, o que é que nós podemos acrescentar. E então começámos a trabalhar nisso. E desde sempre que olhámos sempre para os países que falam a língua portuguesa com muito carinho e fizemos-lo e trouxemos-los sempre espetáculos de Cabo Verde, Angola, Guiné. Aliás, trouxemos-los de todos, do Brasil, não podemos esquecer do Brasil. E tenho aqui um nó no coração porque ainda não consegui trazer ninguém de Timor, lá do outro lado do mundo, mas tenho esperança, vamos ver. E isto foi, mas nós não o fazemos só trazer só espetáculos de lá para cá. Nós muitas das vezes o que fazemos é... Mas há timorenses cá que se dedicam à arte. Sim, eu conheço alguns. E isso é uma coisa que nós vamos fazendo com algumas comunidades, vamos fazendo. Ainda agora, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, é um bocadinho naquela continuidade daquilo que é o Periferias, que vai trabalhando ao longo do ano. O festival, de facto, celebra as artes performativas naquele momento, que é normalmente o anúncio da primavera, sempre nas semanas antes da primavera. Mas é uma grande mostra de artes performativas, mas nós vamos trabalhando ao longo do ano. E lembro-me, por exemplo, uma vez na Serra, na Mira Sintra, havia um grupo de mulheres que gostavam dos batuques e tal, mas era assim um bocadinho envergonhado. E viemos a saber e dissemos, chamadas batucadeiras. As batucadeiras. Porquê é que vocês não fazem aí um grupo e tal? Não, porque... então tentámos arranjar aí alguém que conseguisse agregar. Fomos encontrar um professor
tínhamos amigos em Cabo Verde e tal, e portanto, quem é que nos pode ajudar e tal, porque eles lá, às vezes eu quando quero encontrar uma coisa, um objeto qualquer aqui que não sei aonde, telefono para lá, onde é que eu posso comprar? E eles sabem melhor do que eu onde pode comprar. Olha, vai ao Cacém. Vai ali ao Cacém, à rua, não sei de onde, eles sabem a loja toda e tal. E assim, porreiro, olha que giro. Pronto. E eu aprendi assim, pronto. Portanto, isto deixou de ser lá e cá, isto passou a ser uma comunidade que é uma ervilhazinha. Bom, e então eu liguei, olha, quem é que eu posso recorrer? Tem um grupo e tal, batuques, ritmos e tal. Olha, encontro. E fomos lá encontrar então a senhora que tinha um sobrinho e que trouxe e nós envolvemos. Investimos, pagámos para ir comprar os panos, para comprar, não sei, fizemos portanto, sempre com a liderança delas, não é? Nós percebíamos pouco de batuque, a única questão que tínhamos era dar os meios para que aquilo acontecesse. E convidámos, e o desafio foi, então, durante estes meses vocês vão trabalhar e em troca eu quero que vocês vão fazer a abertura do festival com um espetáculo. Nem que seja uma coisa de 10 minutos, mas será uma abertura do festival. Entusiasmaram-se, olha, fizeram a abertura e passado uns meses, e isso é um orgulho, peço desculpa, mas é um orgulho da casa. Foi que aquele pessoal que foi aos Estados Unidos. Começam a chover telefonemas a dizer: sabes onde é que a gente está? Estamos aqui em Sintra, olha, estamos com a Madonna a fazer um videoclipe e tal, não sei o quê. Isso para nós foi... Olha, vieram umas lágrimas aos olhos, eu confesso. Eu também, é muito fácil. Mas vieram umas lágrimas aos olhos porque, de repente, uma coisa tão simples acrescentámos à vida das pessoas. E eu acho que isto é a arte, que a arte pode fazer. É essa a nossa missão, fazer para nós. Fico muito contente, mas depois sabe-me a pouco. Portanto, o que nós podemos acrescentar à vida das pessoas é isso que vai levar e é aquilo que vai ficar. Portanto, e outros exemplos que a gente podia fazer com o Chão de Oliva, que há muitas das vezes, felizmente nós temos uma casa, e aí não podemos esquecer que há aqui uma entidade que é fundamental, mas não é só para nós, que é as entidades locais, nomeadamente as câmaras e as juntas, têm que estar atentos a estruturas que muitas das vezes possam abrir a porta, porque nem toda a gente consegue ter um grupo ou uma estrutura que aguente o ano inteiro, mas pode ter um objeto artístico, ou pode ter um objeto social, ou eventualmente até uma iniciativa que seja pontual, mas que precisa de uma estrutura que a ajude, ou um espaço onde possa ensaiar, ou que possa reunir, e isso é importantíssimo. Portanto, há que criar uma rede, de facto, destes espaços, não só aqui na linha, mas também no norte do concelho, por aí afora. Sim. Porque para se proporcionar estas coisas. Portanto, acho que é fundamental haver estas parcerias com a Câmara Municipal de Sintra. A nós, sinceramente, não nos têm faltado. Mas estou a olhar para os outros. Costuma dizer-se que a cultura é o parente pobre das câmaras, dos governos e não sei o quê, mas no vosso caso... Não, continua a ser. Isso continua a ser. Basta olhar para o orçamento que existe para a cultura e o orçamento que existe para outras atividades, não é? E eu admito até que haja momentos da nossa vida, ao longo do mandato, ou 2, ou 3, ou 4, seja o que for, que há picos e que a gente tem que olhar mais para uma área ou para outra. Mas se a gente for ver a média, não é? A cultura não perde sempre, perde sempre, não é? Mas isso é a nível nacional até. Sim. Aliás, a cultura tem um orçamento de 0,3 no orçamento geral do Estado. 0,3. Quer dizer, e contribui para o PIB 2,1. E isto é uma disparidade. Portanto, isto não é uma questão de economia, porque se fosse de economia, então isto é uma grande rentabilidade. Portanto, não é uma questão de economia, é uma questão de mentalidade, porque ainda não perceberam. Eu acho que quando perceberem que a cultura pode acrescentar ao país até economia, eu peço desculpa estar aqui a manipular esta conversa, mas só dizer um exemplo. Há muitos países que já perceberam isso, claro, não é? E que fazem da cultura... Claro, que fazem a sua cultura. As pessoas vêm cá para comer boa comida. Claro. Não, eles vêm cá comer boa comida, sim. Mas também comem em Espanha, também comem em Itália, comem em todo lado, não é? Vão a Cabo Verde, comem ótimas. Vão a Angola, comem ótimo. Vão ao Brasil, também comem tudo. Portanto, mas porquê é que escolhem aqui?
E porquê que eles vêm aqui? Por causa das nossas praias? Ou também não há praias mais baratas e mais limpas que as nossas, ou do mesmo género, ou até com águas mais quentes? Claro que há, mas há um conjunto, que é aquilo que é o nosso ser, é aquilo que a gente trata, é a nossa cultura. E a nossa cultura não é só o teatro ou o cinema, é a maneira como a gente come, é a maneira como nós olhamos para as pessoas, É o como modo de ser do cumprimentamos. povo. Isso é a nossa cultura. E isso passa, mas isso tem que ser ensinado desde pequeno. E eu acredito que um povo culturalmente forte olha para uma prateleira e vê 2 latas de sardinhas, uma nacional e outra estrangeira. E eu acredito que um povo culturalmente forte compra a nacional. Há de sempre alguém comprar a estrangeira porque é mais barato. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas isto faz economia, porque faz girar girar o dinheiro à nossa volta. Porquê? Pelo fator que não há nenhum decreto de lei que possa obrigar ninguém a comprar. Até porque estamos a viver num mundo globalizado, com muitas regras, não é? Na comunidade europeia, que não podemos fazer isso. Mas há um fator que é intangível, que é a cultura. E isso faz toda a diferença numa prateleira. Portanto, isto é economia, acho eu. Sim, senhor. Olha, estamos quase a terminar esta nossa conversa. Até domingo as pessoas podem assistir ao Periferia. Para terminar esta nossa conversa. É verdade. Já podem ir correr até Albarraca, até a aldeia de Santa Isabel, que foram muito bem acolhidos. Vamos ter o Pedro Giestas com um espetáculo que é a visita. Ele vai fazer aqui um bocadinho a ponte daquilo que é a ruralidade e aquilo que é agora os tempos modernos, e vai convocar o pai, o avô, e para falar um bocadinho desta tendência. Ele próprio se sente uma pessoa do campo, mas vive ali um bocadinho confuso, um bocadinho isto. Depois vamos ter, à noite, vamos ter o Rogério Nuno Costa, uma performance lindíssima, cheia de imagens, com ainda hoje, na Casa de Teatro de Sintra. Depois, amanhã, à final da tarde, às 18 horas, no Centro Olga Cadaval, vamos ter um espetáculo que vem falar sobre fé, a nossa relação da fé, o que é esta coisa da criação, o que nos envolve, como nós vivemos uns com os outros e como nós vivemos também com aquilo que nos rodeia. Eles vêm de Viseu, que é o Ritual do Domingo, um espetáculo belíssimo com grandes atores mesmo, alguns deles até de novelas e tudo, mas atores muito bons. E depois, no final do dia, ainda de sábado, às 21h30, teremos na Casa de Teatro de Sintra o Chiquinho, uma coprodução que nós fomos fazendo porque ela já se concretizou em 2019, em 2020 estava a estrear quando se deu a pandemia, acabamos só por fazer online, e agora finalmente vem apresentar-se a Portugal. E é muito orgulho, porque acabamos por ter uma oportunidade de apresentar um texto escrito em português, mas por um cabo-verdiano. E, portanto, temos aproveitado estas coproduções, e o Periferias também é um bocadinho isto, de cruzar experiências e formações com outros países, e vamos dando estas oportunidades. E depois, no domingo, vamos ver bonecos de Santa Leix, são bonecos tradicionais do Alentejo, são muito de interação com o público, com muitas brincadeiras, com muitos bailaricos, enfim, que misturam um bocadinho o alto do nascimento. Portanto, isto perde-se nos tempos esta arte que queremos recuperar. E durante os dias, quer em Sintra, no Centro Histórico, quer em Estefânia, vão beber um café, porque vão vendo alguns espetáculos. Nós temos um espetáculo trazido do Brasil e outros da Venezuela, que são espetáculos em miniatura de caixa, chamado-se mesmo Teatro Lambe-Lambe, que as pessoas espreitam lá para dentro da casa e estão a ver um espetáculo em miniatura. É individual, portanto aquilo é individual e está espalhado aí pelas ruas, e ainda temos a acrescentar na Feira do Livro uma exposição que é uma homenagem ao público. Nós queremos homenagear ao público, portanto, existem algumas coisas interativas, giras, que a gente vai tirando as fotografias ao público e vamos pendurando as fotografias. Estão lá algum público. Que são só o exemplo de todo o público que nos forem acompanhando. E na Feira do Livro é o único sítio em Portugal, eu vou dizer isto assim, porque parece bonito, não sei se é ou não, mas vou dizer que é o único sítio em Portugal onde se concentra a maior parte dos títulos das artes performativas
é em Sintra, porque de facto a gente quer um livro de teatro, de marionetas, não existe a não ser na net, não é? E num espaço físico onde a gente possa desfolhar, ver, enfim, cheirar o livro, não é? É em Sintra. É em Sintra, portanto, na feira da Feira do Livro das Artes Performativas é em Sintra, na Estefânia. Portanto, temos até domingo uma série de espetáculos, uma série de iniciativas que eu acho que o público, para todas as idades ainda por cima, que o público se vai divertir. Muito bem. Nuno Gomes Pinto, foi um prazer ter-te aqui connosco. Sucessos. E vamos ver, eu vou ver se domingo consigo, pelo menos, ir assistir a essa última atividade. Está bom? Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela vossa iniciativa. Mais uma vez agradeço vocês terem se lembrado de nós. É sempre um prazer nós partilharmos estas coisas com as pessoas, porque nem sempre nós conseguimos chegar a toda a gente, não é? Porque isto é um concelho muito, muito grande, muito disperso, e muitas das vezes é muito difícil chegar às pessoas. Portanto, agradeço-vos, porque vocês com certeza chegarão a pessoas que a gente de outra forma não vai chegar. Com certeza. Obrigado. Obrigado.